Trapaceiro eu sou, respondeu o esperto, especialmente se for para trazer desgraça aos meus companheiros. Mas Alixino queria ver para crer e o desafiou. Se tu mergulhares eu não correrei atrás de ti, pois tenho asas para te alcançar. Nós te deixaremos livre e ficaremos atrás do vale. Veremos se és mais rápido que nós. E então todos tomaram o rumo do vale, começando com o que se opunha àquele jogo. Astuto, o corrupto saltou e conseguiu fugir. Alixino não conseguiu alcançá-lo. Calcabrina, irado, correu atrás também, torcendo que o danado escapasse para armar uma briga com Alixino. Assim que o pecador submergiu, ele saltou em cima do seu irmão, e ambos se enroscaram no ar sobre o piche. Os dois começaram a se mutilar com suas garras até que caíram na pez fervente. O calor foi suficiente para separá-los, mas não conseguiam sair do poço, pois suas asas estavam encharcadas. Saíram então todos os outros diabos para os socorrer. E lá os deixamos, naquela confusão, e continuamos sozinhos. Canto Xii. Aminhávamos sem companhia, e um na frente e o outro atrás. Durante a caminhada voltei a pensar naqueles demônios. Se por nossa causa eles sofreram dano, eles devem estar irados. Considerando os seus maus instintos, certamente não deixarão de vir atrás de nós. Esses pensamentos deixavam meus cabelos em pé e por causa do medo eu olhava para trás o tempo todo. Mestre, disse, se não tiveres como nos esconder, eu temo que os Malebranche poderão nos encontrar. Eu os sinto, eu os ouço como se estivessem vindo. O teu temor agora juntou-se ao meu, e então vou procurar uma maneira de escaparmos. Se o declive à direita permitir nossa descida à próxima vala, teremos como escapar do ataque imaginado. Mal tinha terminado de expor o seu plano, eu os vi chegando com suas asas abertas, não muito longe, para nos pegar. Meu guia tomou-me no colo de repente e se jogou na rocha escarpada até escorregar na calha, rasteiro. Quando chegamos lá embaixo, os diabos já nos observavam do alto do precipício. Eles nos amaldiçoavam. Irritados. Descer, eles não podiam, pois eram proibidos de ultrapassar a quinta vala. Deixamos os diabos para trás e caminhamos pela quinta vala. Vimos gente colorida, de capuz, caminhando lentamente usando capas de ouro brilhante por fora, mas de pesado chumbo por dentro. Eles sofriam e choravam, cansados pelo peso intenso. Meu guia, falei, enquanto caminhamos por esta vala. Olha em volta e dize-me se vês alguém, cujos feitos ou nome me seja conhecido. Mais devagar, tu que corres por este ar escuro. Gritou um espírito, que ouvirá minha fala toscana, talvez eu possa conseguir o que tu queres. Parei e vi duas almas que se aproximavam lentamente. Quando chegaram, me olharam e conversaram entre si. Ele parece vivo que mexe a garganta, e se os dois estão mortos, qual privilégio permite que andem despidos da pesada manta? Conversaram, e depois, a mim se dirigiram, ó toscano, que vieste visitar o colégio dos hipócritas, dize para nós quem tu és. Eu nasci e cresci na grande cidade banhada pelo Arno e tenho o corpo que sempre possuí, respondi. Mas quem sois? Vós, destilando lágrimas de dor que correm pelas vossas faces? Frades gaudentes fomos, respondeu o primeiro, e bolonheses. Eu sou catalano e este é Loderingo. Tua terra nos deu um cargo que se costumava dar a um homem só, para manter a paz. E nós fizemos mau uso dele. Eu ia começar a responder aos frades quando me chamou a atenção um outro que sofria intensamente crucificado ao chão. Ó! Frade catalano, que me observava, falou. Este que tu vês crucificado disse aos fariseus que era mais
oportuno sacrificar um homem que atormentar todo o povo. Ele jaz no caminho, e como vês, sente o peso de cada um que passa sobre ele. Todos os outros do seu conselho estão aqui também. Poderia nos dizer, se vos for permitido, perguntou Virgílio ao frade, se há, à direita, alguma passagem conhecida pela qual nós dois possamos sair, sem que seja necessário invocar os diabos para nos tirar desta vala? Mais perto que imaginas, respondeu o frade, há uma ponte que une todos os anéis, mas nesta parte ela está destruída. Porém, embora a ponte esteja quebrada, é possível subir escalando suas ruínas. Ao ouvir a explicação do frade, Virgílio ficou parado, cabisbaixo. Depois disse, irritado: ele mentiu, aquele demônio desgraçado. Mentiu. Não havia outra ponte, era mentira. Uma vez em Bolonha, interrompeu o frade, fiquei sabendo dos vícios do diabo. Um deles é que ele é falso e é o pai da mentira. Virgílio se afastou em passos largos, mostrando irritação no seu rosto. E eu parti também atrás dele, seguindo o rastro de seus pés. Canto Chiu. Virgílio, visivelmente irritado, nada falou até que chegamos diante das ruínas da ponte. Lá, imediatamente recuperou o seu semblante amável e otimista. Estudou por um instante as ruínas e abriu os braços para que eu me apoiasse nele para realizar a subida. E assim subimos, lentamente, ele me erguendo, e eu abrindo o caminho. Vê. Segura aquela pedra ali, ordenou o mestre, mas tenha cuidado. Vê antes se ela te sustenta. Foi dura e difícil a escalada. Fosse o aclive mais íngreme ou mais longo, eu certamente seria vencido pelo cansaço. Em Malebolge, cada poço é mais baixo que o anterior, portanto, a altura da subida deste lado era bem menor que a altura da nossa descida do lado oposto. Chegamos, enfim, à derradeira pedra da ruína. Eu estava tão exausto que assim que paramos, aproveitei a oportunidade para me sentar. O mestre não gostou. Precisas deixar o cansaço de lado, disse ele, pois estirado sobre a pluma ou a colcha, a fama não se alcança. E sem ela, a vida passa sem deixar qualquer vestígio. Levanta. Vence o cansaço e anima-te. Mais longa escada nos aguarda. Com ânimo se vence qualquer batalha, quando o corpo pesado não atrapalha. Com esse incentivo prontamente me levantei, falante, para me mostrar valente e destemido. Mas minha fala foi interrompida por uma voz que surgia já do outro fosso. Não dava para entender o que a voz dizia. Nem no meio da ponte. Era uma voz apressada, irritada. Eu me inclinei para olhar. Mas não dava para ver coisa alguma. Mestre, pedi, que tal atravessarmos até o outro lado e descermos o muro? Aqui onde estamos eu só ouço e nada entendo. Olho para baixo e nada vejo. O que pedires eu faço sem reclamar, respondeu Virgílio. Descemos pela testa da ponte, pela 8ª ribanceira que margeia a 7ª calha, e lá vimos uma vasta multidão cercada de terríveis serpentes das mais diversas espécies. Só de pensar naqueles répteis terríveis meu sangue gela, pois eu nunca vira nada igual. No meio das serpentes corriam almas nuas, horrorizadas, com as mãos amarradas às costas por outras cobras que as apertavam, envolvendo seus corpos. Assistimos quando uma serpente perfurou um dos espíritos que estava próximo a nós. Ela atravessou seu colo e se inseriu no seu busto. Imediatamente ele se incendiou e foi reduzido a um amontoado de cinzas. Mas aquelas cinzas espalhadas começaram a se mexer, e, lentamente, a se unir. Foram se juntando sozinhas até que haviam formado um homem. Ele se levantou como se acordasse de um sono profundo. Estava pasmo e suspirava aflito.
Meu guia então se aproximou e perguntou quem ele era. Ó! Condenado respondeu. Eu chovi de Toscana faz pouco tempo neste abismo. Eu gostava mais da vida bestial que da vida humana, como a mula que fui. Sou Vanifuce, a besta. Pistoia era a minha toca. Mestre, pedi, pergunta a ele por que ele sofre nesta vala. Eu achava que ele estaria mergulhado no rio de sangue, como os outros violentos. O pecador ouviu e não dissimulou. Virou-se para mim com um rosto envergonhado, e disse: Maior é a dor de teres me encontrado nesta miséria que a dor que senti quando perdi minha outra vida. Mas agora não posso negar-me em te responder. Eu estou aqui porque eu fui um ladrão. Fui eu quem roubou aquela sacristia onde outro levou a culpa. Mas, para que não que fiques feliz por ter me encontrado aqui, se algum dia escapares, abre os ouvidos e escuta minha profecia, Pistoia perderá todos os seus negros e Florença renovará gente modos. De Valdimagra virá um raio envolvido por nuvens negras, trazendo uma tempestade amarga sobre o campo de Piceno, onde destruirá as nuvens claras, e todo branco será então ferido. Esta previsão eu fiz para que sofras. Canto XXV. O final de seu discurso, o ladrão fechou a mão em punho deixando apenas o dedo médio, ergueu-a para o alto e gritou: Iene, toma, Deus, olha, isto aqui é para você. E dali em diante, todas as serpentes se tornaram minhas amigas, pois uma chegou e se enrolou no seu pescoço, impedindo que ele falasse. Depois veio outra e se enrolou com tanta força nos seus braços que ele não pôde mais sequer se mexer. Ah! Pistoia, Pistoia, por que não te incineras de uma vez por todas, pois nem teus fundadores fizeram tanto mal quanto agora fazes? Eu achava que não veria mais, neste inferno escuro, figura mais orgulhosa que aquele que morreu nos muros de Tebas. Sem dizer mais nada ele fugiu. Pouco depois, apareceu um centauro, que o procurava. Estava totalmente coberto de serpentes. No ombro, atrás da nuca, um dragão com suas asas abertas, cuspia fogo em quem se aproximasse. Este que tu vês é Caco, apontou-me o mestre, filho de Vulcano que aqui cumpre pena por ter roubado o rebanho do seu vizinho, Hércules, que foi quem depois o matou com 100 golpes de clava, dos quais não sentiu talvez mais que 10. Enquanto Caco passava, 3 espíritos se aproximaram e nos perguntaram: Quem sois vós? Nossa conversa então se interrompeu. Eu não os conhecia. Mas cheguei a ouvir alguém do grupo perguntar: Onde será que está Cianfa? Enquanto eu os olhava, sem nada dizer, de repente uma serpente com 6 patas se arremessou sobre um deles, envolvendo-o totalmente. Com as patas do meio apertava seu abdômen. Com as da frente segurava seus braços e com as de trás, suas pernas. Os dentes afiados ela afundava na sua face e sua cauda passava no meio das pernas do ladrão, perfurando-o, atravessando os seus rins e saindo reta pelo ventre. Entrelaçava-se tão firmemente no pecador que os 2, alma e réptil, se fundiam como se fossem cera. Nenhum nem o outro pareciam ser mais o que eram. Um dos seus companheiros então gritou: Ó Agnel, como mudaste! Não és mais nem 2 nem 1. Das 2 cabeças agora só havia uma e já surgiam 2 semblantes em um único rosto. Aquele ser não era mais gente nem serpente. Transformará-se em um monstro nunca visto. E a imagem deturpada assim se foi, num passo lento. Vi então correndo como lagartixa, na direção de um dos 2 ladrões restantes, uma cobrinha preta. Ela veio e afundou os dentes em um deles, atravessando-lhe o umbigo. Depois caiu e se estendeu
diante dele. O ladrão nada falava. Permanecia em pé como em transe, olhando para o réptil que o olhava. Pelo focinho de um e pela ferida do outro saía fumaça. Os dois começaram então a se transformar. A serpente aos poucos adquiria feições que sumiam no condenado, numa troca perfeitamente simétrica. Assim que a cauda dela se dividia em duas partes, as pernas do pecador se uniam, e se fundiam perfeitamente. A pele dele se tornava cada vez mais dura, se cobrindo de escamas, enquanto a dela se tornava macia. Os seus braços entravam pelas axilas enquanto que na fera, duas patas cresciam. Pouco depois, um tombou e começou a rastejar enquanto o outro se levantou. O que estava em pé ainda não tinha orelhas e exibia uma língua de serpente, mas logo suas orelhas começaram a nascer e sua língua se uniu, perfeitamente. A língua do que estava no chão se dividiu em duas partes e ele recolheu as orelhas como uma lesma recolhe seus chifres. Quando a fumaça finalmente cessou, o réptil de quatro patas, recém-formado, partiu assobiando, fugindo do vale para as encostas. O outro seguia a fera, andando e falando. Mas antes de partir, ele se virou e falou para aquele que não havia se transformado. Quero agora que Buoso corra com as quatro patas, como eu fiz. E apesar dos meus olhos confusos e minha mente desorientada, não deixei de reconhecer os dois que ficaram. Um era Puxio Ciancato, o único que não se transformará, e o outro era aquele por quem Gavile chora. Canto XXVI. Legra-te Florença, pois és tão grande que até pelo inferno o teu nome se expande. 5 eminentes florentinos encontrei naquele fosso, o que me fez sentir vergonha de ti. Subimos pela escada de pedras que havia sido o caminho pelo qual havíamos descido. Ele ia na frente e me puxava rochedo acima, apoiando-se nas rachaduras, por onde o pé não podia avançar sem a mão. A oitava vala resplandecia de chamas. Isto pude ver quando meus pés chegaram a um ponto onde o fundo já aparecia. As chamas não estavam imóveis. Elas se moviam continuamente como gente, o que me levou a imaginar que mantinham em sua custódia um pecador. O meu guia, como sempre adivinhando meu pensamento, confirmou. Em cada fogo há um espírito que é torturado pelo fogo incessante. Ó mestre, perguntei, isto que acabas de falar eu já tinha adivinhado, mas dize-me quem está naquele fogo duplo, com uma chama dividida em duas pontas. Naquela chama, respondeu, sofrem dura pena Ulisses e Diomedes. Naquela chama se arrependem de ter tramado o logro do cavalo de Troia e o roubo do paládio. Podem eles falar através do fogo? Perguntei. Sim, respondeu o mestre, mas deixa que eu fale, pois, sendo gregos, podem te desprezar. Chegou o fogo a um lugar propício e o mestre se aproximou, perguntando: ó vós que são dois dentro de uma única chama, se mereci de vós o meu viver, se mereci de vós alguma fama, quando no mundo meus altos versos escrevi, não vos móveis, mas que um de vós me diga onde foi perdido, para morrer. A ponta maior da chama logo cresceu e começou a se agitar, e, como se fosse uma língua ondulando, virou-se para nós e falou. Quando descobri que nada podia impedir minha ânsia de viajar e conhecer o mundo, nem ternura de filho ao velho pai, nem o amor da minha Penélope, decidi explorar o mar aberto e profundo, acompanhado de minha tripulação fiel. Passamos da Espanha e Marrocos, e continuamos além dos pilares que por Hércules foram fixados, sinalizando aos homens que daquele ponto não passassem. Navegamos em mar aberto por 5 meses, com a vela sempre à esquerda, até que vimos no horizonte uma enorme montanha. Mesmo distante, apagada e escura, nunca eu vira outra assim tão grande.
Mas nossa alegria durou pouco e logo transformou-se em pranto. Da nova terra saiu um grande redemoinho que atingiu-a nossa embarcação na popa. 3 vezes o barco rodou até que na quarta fomos sepultados nas profundezas do oceano Cantos Chivi. Chama agora estava imóvel e quieta. Nada mais falou e já se afastava com a licença do poeta quando uma outra, que vinha logo atrás, chamou nossa atenção à sua ponta, que liberava ruídos estranhos. A ponta começou a mover-se, como se fosse uma língua, até que ouvimos: Ah! Ó tu a quem dirijo a minha voz, que falavas há pouco em lombardo, dizendo: Podes ir, não te peço mais nada, embora tenha eu demorado em chegar a ti, não te incomode se eu falar contigo, pois vês que não incomoda a mim, que estou ardendo em chamas. Se tu acabas de cair do mundo, daquela doce terra latina, diga-me, está a Romanha em paz ou em guerra? Eu ainda escutava a chama falar quando o mestre me cutucou e disse: Fala tu, pois este é latino. E eu, que já estava preparado para lhe responder, comecei: Ó tu que te escondes nessa chama, no coração dos seus tiranos tua Romanha sempre esteve em guerra, mas quando eu a deixei, ela não estava envolvida em conflitos. Ravenna está como há muitos anos e a águia de polenta já estica suas asas sobre a Sérvia. O mastim novo de Verruchio, assim como o velho, continuam a sugar o sangue de seu povo. Falei-lhe ainda de Forli, Lamone, Santerno e outras cidades da Romanha. No final, lhe pedi, e agora peço que me conte quem és, para que eu possa estender, no mundo, a tua fama. Se eu acreditasse que eu estava falando com uma alma que iria voltar ao mundo, esta chama não mais se moveria, mas como nunca, deste abismo, alma alguma jamais escapou, sem medo de infâmia eu te respondo. Fui guerreiro e depois frade franciscano, acreditando que assim poderia corrigir os meus erros do passado. Arrependi-me dos meus pecados e confessei meus erros. Ai, miserável! E bem teria valido se não fosse aquele príncipe dos novos fariseus que me pediu para ajudá-lo a destruir a fortaleza perestrina. Para ele, não importava o cargo supremo que ocupava, nem os votos sagrados e nem o cordão que eu usava. Ele me pediu conselho. E eu calei. Mas depois falou de novo: Não sejas desconfiado. Eu já te absolvo dos pecados que vieres a cometer. O céu eu posso fechar ou abrir, como tu sabes, pois são 2 as chaves que meu antecessor não soube guardar. Eu, convencido pelos seus argumentos, aceitei, e disse: Padre, desde que me absolvas do pecado que estou prestes a cometer, te aconselharei, prometa a eles, anistia. Depois, quando obedecerem, volte atrás e não cumpra a promessa. Se assim fizeres, triunfarás. No momento da minha morte, São Francisco veio buscar minha alma, mas antes que ele pudesse me levar um querubim negro, se antecipou e, utilizando argumentos lógicos, demonstrou que eu deveria ir para o inferno, para baixo ele virá comigo, pois deu conselho fraudulento. Não se pode absolver o impenitente, nem pode o arrependido ainda querer pecar, pois assim nada vale seu arrependimento. Coitado de mim! Quando ele me tomou ainda falou, e nem imaginavas que eu pudesse argumentar tão bem, não? Foi. O demônio me levou até Minós, que se enrolou no rabo 8 vezes, e de tanta raiva ainda o mordeu, me enviando a esta 8ª vala para ser prisioneiro do fogo eterno. Depois que concluiu o seu relato, a chama calou-se e se afastou, torcendo e debatendo o corno agudo. Eu e o mestre dali partimos, subindo pela escarpada para o arco seguinte, que atravessa o fosso onde pagam suas penas aqueles que as ganharam desunindo. Cantos Chivi. O Em poderia, mesmo fazendo uso da melhor prosa, narrar as cenas de sangue das feridas, que eu vi naquele triste lugar. Todas as línguas, por certo, estariam falidas,
pois nossa memória e nosso vocabulário não são suficientes para compreender tamanha dor. Nem nos campos de batalha das piores guerras se viu tantos corpos estraçalhados, com deformações e feridas tão terríveis, quanto os que povoavam aquela nona vala. Que, próximo a nós estava um condenado com as entranhas à vista, rasgado do nariz à garganta e com os intestinos pendurados entre as pernas. Eu o olhava, hesitante, quando ele, me olhando de volta, rasgou o peito com as mãos dizendo: Vês, tu, como eu me maltrato? Vês como Maomé e Ali estão desfeitos, gemendo, e todos esses semeadores de discórdias e heresias? Todos aqui são continuamente rasgados, cruelmente, por um diabo que aqui nos tortura eternamente. Em vão saram as feridas, pois logo ele volta e nos dilacera outra vez. Depois me perguntou: E tu, quem és, tentando retardar a tua pena aí sobre a ponte? Nem morte ainda o alcançou, nem culpa ordena que ele sofra aqui, respondeu Virgílio, mas para que ele possa ter esta experiência, eu, que estou morto, devo guiá-lo por todo este inferno de giro em giro. Isto é tão verdadeiro como a minha presença aqui. Quando ouviram essas palavras, mais de 100 almas se aproximaram para me ver, quase esquecendo por um momento o seu intenso sofrimento. Diga ao Frei Dolcino, falou Maomé, que ele se abasteça de mantimentos e não saia do seu refúgio nas montanhas, se ele não tiver pressa em me encontrar. Se não tomar esses cuidados, o bispo de Novarra certamente o vencerá. Depois de falar, Maomé se levantou e saiu. Veio então outro, que tinha a garganta furada, o nariz totalmente decepado e apenas uma orelha inteira. Ele se separou do grupo e abriu sua goela vermelha, que falou: Ó tu que vi na sua terra latina, lembra-te de Pier de Medicina quando voltares, e avisa a Guido e Angiolelo que, se nossa visão é certa, eles serão arrancados do seu barco e afogados perto de Católica, por traição de um tirano cruel. Aquele traidor, que só vê por um olho, reina sobre uma cidade que alguém aqui deseja nunca ter visto. Quem é aquele que nunca deseja ter visto a cidade onde reina o tirano? Perguntei. É este aqui. Mas ele não fala nada, disse Pier, mostrando um companheiro calado e assustado, cuja boca ele abriu com a mão. Este homem, no exílio, acabou com as dúvidas de César. Quando lhe disse, o homem preparado, quando hesita, perde. Oh, como ele parecia assustado, com a língua presa na garganta, Cúrio, que antes fora tão grande orador. Um outro, com ambas mãos truncadas, levantou os cotos no ar, espalhando sangue sobre seu rosto, e gritou, e recorda o pobre Mosca, que disse ao que está feito, está feito aqui para os toscanos foi semente tosca. E para a tua casta será a morte. Respondi-lhe, irritado, e ele, com mais essa ferida, retirou-se. Continuei a observar a multidão quando vi um corpo que caminhava sem cabeça. Ele segurava sua cabeça pelos cabelos, balançando-a como lanterna. Quando chegou junto da ponte, ergueu alto o braço que a segurava, para que sua fala pudéssemos ouvir melhor. Sou Bertrand de Bórneo, gritou, e sofro esta pena monstruosa por ter instigado o jovem rei contra seu pai. Eu pus o pai contra o filho e por ter separado aqueles antes tão unidos, tive o meu cérebro separado do meu tronco. E assim, em mim tu vês, o perfeito contrapasso. Canto Chix. Tanta gente ferida e sofrendo deixaram meus olhos inundados de lágrimas. Virgílio notou e me perguntou: Gente, nos ou o que procuras? Por que olhas tanto para essa trus fossos isto não aconteceu? Se quiseres contar todos, lembra-te que o vale se estende por 22 milhas e a lua já se encontra aos nossos pés. Vamos andando porque o tempo é curto e há muito mais para ver adiante.
Se soubesses o que eu estava procurando, talvez tivesses deixado eu permanecer por mais tempo. Falei e continuei a seguir o mestre, que não parou para me ouvir. Acrescentei, dentro daquela vala, onde eu mantinha o olhar, acredito que esteja um espírito da minha família, a chorar pela sua culpa aqui punida. Não tenhas tal preocupação com ele, pois ela não é recíproca. Respondeu o mestre. Quando estávamos lá ao pé da ponte, pude vê-lo te ameaçar com o dedo erguido e prestei atenção quando falaram seu nome, Geri Deu Belo. Tu não ouviste porque estavas demais entretido com a cabeça falante de Bertrand de Borne. Ó mestre meu, a violenta morte que não lhe foi vingada, disse eu, o deixou indignado, acredito, e foi essa a razão pela qual se escondeu sem querer falar comigo. É por isso que sinto pena e tristeza por ele. Continuamos a conversar até chegarmos a um ponto, desde a ponte, onde já era possível avistar o vale inteiro. Só o vale. Dentro dele não se via nada por causa da escuridão. Quando finalmente estávamos no meio da ponte que atravessa este último claustro do Malebolge, pudemos vê-lo por completo, e ouvir gritos tão terríveis que me levaram a cobrir os ouvidos. Amontoados naquela vala estavam centenas de doentes, com seus membros apodrecendo como leprosos. O ar estava dominado por um cheiro forte de carne podre. Descemos por uma via à esquerda da saída da ponte até chegar a um ponto onde se tinha uma visão mais nítida daquele poço, onde são punidos os falsários. A visão era terrível. Por todo o vale se estendiam montes de espíritos empilhados, tão cansados que mal se moviam. Uns se estiravam, de bruços ou de costas, sobre os corpos dos outros. Outros se arrastavam, lentamente, com dificuldade. Passo a passo andávamos sem dizer uma palavra, vendo aquelas almas doentes, incapazes de levantar seus corpos deformados. Vimos dois pecadores sentados, um de costas para o outro, com os corpos totalmente cobertos de sarnas. Eles se coçavam freneticamente, afundando suas unhas na pele tentando, em vão, atenuar a coceira que nunca cessava. Tu que arrancas tua pele com as unhas, dirigiu-se Virgílio a uma das almas, dize-me se existe algum latino aqui presente, para que tuas unhas possam servir a esse teu trabalho eternamente. Latinos somos nós que tu vês aqui, desfigurados. Respondeu um deles chorando, mas quem és tu e por que nos perguntas? Sou o guia deste ser vivente, respondeu o mestre, e aqui desci com a intenção de mostrar-lhe todo o inferno. Com a explicação, ambos viraram-se, lentamente, na minha direção. O mesmo fizeram outros, mais distantes, que ouviram essas palavras. O mestre então pediu que eu fizesse as perguntas que desejasse, para que a memória de vós não desapareça das mentes dos homens no mundo. Primeiro, falei, dizei-me quem sois e de onde viestes. Eu fui alquimista de Arezzo e este aqui é Alberto, que me condenou à fogueira. Eu lhe disse brincando que eu sabia levitar e ele, insatisfeito por eu não tê-lo transformado em um dédalo, reclamou ao seu protetor, que me mandou queimar. Mas não foi por isto que estou aqui. Por ter no mundo usado a alquimia, nós não. Se enganou e me colocou aqui, entre os falsários. Eu comentava com o mestre sobre a ingenuidade do povo de Siena quando outro, que me ouvirá falar, se aproximou e disse: se achas mesmo isto dos sienenses, então olha para mim. Eu sou Capocchio, que falsificava metais e moedas. Deves lembrar-te de mim e saber que eu não era nada ingênuo, pois falsificava muito bem.